Existem acontecimentos que desafiam nossa compreensão não porque envolvam fenômenos extraordinários, mas porque parecem contrariar toda lógica. Imagine caminhar ao lado de alguém durante alguns minutos, conversar normalmente, olhar para frente por apenas um instante. E quando volta o olhar, aquela pessoa simplesmente não está mais ali, sem qualquer sinal de para onde foi. Sem ruídos, sem pedidos de ajuda, sem vestígios evidentes. Ao longo da história, diversos episódios foram registrados com características semelhantes. Alguns envolveram viajantes, outros pilotos, excursionistas ou pessoas em ambientes urbanos. Em comum, todos deixaram investigadores, familiares e testemunhas diante da mesma pergunta: como alguém pode desaparecer quando outras pessoas estavam tão próximas? Neste documentário conheceremos alguns dos casos mais intrigantes já registrados, cercadas por investigações, relatos, hipóteses e muitas perguntas que permanecem abertas até hoje. Prepare-se, porque quando todas as explicações parecem insuficientes, o mistério apenas começa. Se você é fascinado por mistérios não resolvidos e casos intrigantes como esse, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui no Mistérios da Meia-Noite, a verdade está sempre à espreita na escuridão. Frederick Valentich. Na tarde de 21 de outubro de 1978, o piloto australiano Frederick Valentich, de apenas 20 anos, decolou do aeroporto de Moorabbin, nos arredores de Melbourne, a bordo de um Cessna 182L, uma aeronave monomotor bastante utilizada em voos particulares e de treinamento. Seu plano de voo previa seguir em direção à Ilha King, localizada no Estreito de Bass, a extensa faixa de mar que separa o estado australiano de Victoria da ilha da Tasmânia. A viagem deveria durar pouco mais de 1 hora, e era considerada relativamente comum para pilotos com experiência naquele tipo de aeronave. Frederick possuía cerca de 150 horas de voo, ainda acumulando experiência para avançar em sua carreira na aviação. Amigos e instrutores o descreviam como alguém apaixonado por aviões, embora alguns registros apontassem que, em ocasiões anteriores, ele havia cometido pequenos erros de navegação durante treinamentos. Nada, entretanto, indicava que aquele voo terminaria de forma tão enigmática. Naquele fim de tarde, as condições meteorológicas eram consideradas favoráveis. A visibilidade era boa e não havia previsão de fenômenos climáticos severos capazes de comprometer a segurança da rota. Por volta das 19 horas, quando sobrevoava o Estreito de Bass, Frederick entrou em contato com o controle de tráfego aéreo de Melbourne para fazer uma pergunta incomum. Ele queria saber se existia alguma outra aeronave voando abaixo de 5.000 pés naquela região. A resposta foi direta. Os controladores consultaram os registros de radar e informaram que não havia qualquer tráfego conhecido nas proximidades de sua posição. Poucos instantes depois, Frederick voltou a transmitir. Disse que conseguia observar um objeto que se aproximava rapidamente de sua aeronave. Inicialmente acreditou tratar-se de outro avião, mas conforme continuava observando, passou a descrever movimentos que considerava incomuns. Segundo seus relatos transmitidos pelo rádio, o objeto parecia deslocar-se em alta velocidade, aproximar-se, afastar-se e circular sobre sua aeronave. Em determinado momento, descreveu que o objeto possuía uma aparência metálica, refletia luz e parecia apresentar uma tonalidade esverdeada quando iluminado. Durante toda a comunicação, o controlador manteve um tom calmo, fazendo perguntas objetivas para compreender exatamente o que Frederick estava observando. As transmissões continuaram por aproximadamente 6 minutos, tornando-se um dos registros de áudio mais conhecidos da história da aviação australiana. Em uma das últimas mensagens,
Frederick informou que o objeto parecia estar orbitando sua aeronave. Pouco depois, fez uma observação que se tornaria uma das frases mais debatidas do caso. Segundo a transcrição oficial, ele afirmou que não se tratava de uma aeronave. Logo em seguida, a comunicação foi interrompida abruptamente. Os equipamentos de rádio registraram apenas alguns segundos de um som metálico irregular antes do silêncio definitivo. Nunca mais houve qualquer resposta do piloto. This is Delta Sierra Juliet. Is there any known traffic below 5,000 feet? No known traffic. Seems to be a large aircraft below 5,000 feet. What type of aircraft is it? I cannot confirm. It's four bright, seems to me like landing lights. The aircraft has just passed over me at least 1,000 feet above. Is there any Air Force aircraft in the vicinity? No known aircraft in the vicinity. Seems to be playing some sort of game. He's flying over me. Delta Sierra Juliet, it's not an aircraft, it's... Can you describe the aircraft? As it's flying past, it's a long shape. Cannot identify it, it has such speed. It's before me right now, Melbourne. How large would the object be? Seems like it's stationary. What it's doing right now is orbiting. The thing is just orbiting on top of me. It's also got a green light and a sort of metallic, like, it's shiny on the outside. It's just vanished. That strange aircraft's hovering on top of me again. It's hovering and it's not an aircraft. Assim que o contato foi perdido, teve início uma ampla operação de busca envolvendo aeronaves e embarcações. Durante vários dias, equipes percorreram milhares de quilômetros quadrados do Estreito de Bass, uma região conhecida por apresentar correntes marítimas intensas e condições que podem dificultar a localização de destroços. Apesar da dimensão da operação, nenhum vestígio conclusivo do Cessna ou de Frederick Valentich foi encontrado. Anos depois, alguns fragmentos de aeronaves chegaram a ser encontrados no litoral australiano, mas nunca puderam ser associados de forma definitiva ao avião de Frederick. A ausência de evidências concretas fez com que diversas interpretações surgissem ao longo das décadas. Investigadores ligados à segurança da aviação consideraram a possibilidade de desorientação espacial, um fenômeno conhecido entre pilotos, especialmente quando o horizonte visual se torna difícil de distinguir sobre grandes áreas de água. Nessa situação, a percepção de altitude e direção pode ser seriamente comprometida. Outros especialistas levantaram a hipótese de que Frederick pudesse estar observando reflexos das luzes de seu próprio avião, combinados com planetas brilhantes, estrelas ou outros efeitos ópticos naturais, criando uma interpretação equivocada da situação. Também foi sugerido que ele poderia ter confundido um navio distante ou outro fenômeno luminoso com uma aeronave realizando movimentos incomuns. Paralelamente às análises técnicas, surgiram interpretações muito mais especulativas, envolvendo objetos voadores não identificados. Essas hipóteses ganharam grande repercussão na imprensa e em livros sobre mistérios, principalmente porque parte da conversa entre o piloto e o controle de tráfego aéreo foi preservada em gravações oficiais. Entretanto, nenhuma investigação encontrou evidências suficientes para confirmar qualquer dessas interpretações. Em razão da falta de provas materiais e da impossibilidade de reconstruir os últimos minutos do voo, o caso permaneceu oficialmente sem uma conclusão definitiva. Mais de 4 décadas depois, o desaparecimento de Frederick Valentich continua sendo um dos maiores enigmas da aviação australiana. A combinação entre uma comunicação registrada em tempo real, condições aparentemente favoráveis para o voo e a completa ausência de destroços faz com que esse episódio permaneça objeto de estudos, debates
e documentários até os dias atuais. Compartilhe este vídeo com seus amigos que também amam explorar o inexplicável. Quem sabe, juntos, vocês não desvendam o próximo grande mistério. Lars Mittank. No verão de 2014, o alemão Lars Mittank, de 28 anos, viajou para a cidade costeira de Golden Sands, um dos destinos turísticos mais populares da Bulgária, para aproveitar alguns dias de férias ao lado de 5 amigos. Durante quase toda a viagem, nada indicava que algo incomum aconteceria. Lars era descrito por familiares e amigos como uma pessoa tranquila, organizada e próxima da família. Trabalhava em uma usina de energia na Alemanha e levava uma rotina considerada estável. Pouco antes do retorno do grupo, porém, uma sequência de acontecimentos alterou completamente os planos da viagem. Na noite anterior ao embarque, Lars envolveu-se em um desentendimento com outros turistas. As circunstâncias desse episódio nunca foram totalmente esclarecidas, mas relatos indicam que ele sofreu um golpe na região da cabeça ou do ouvido durante a confusão. No dia seguinte, procurou atendimento médico. Os exames indicaram uma lesão no ouvido, provavelmente relacionada ao impacto sofrido. O médico recomendou que ele não embarcasse imediatamente, pois as mudanças de pressão durante o voo poderiam agravar o quadro. Enquanto seus amigos retornavam para a Alemanha, Lars permaneceu sozinho na Bulgária por mais um dia para se recuperar. Hospedou-se em um hotel de baixo custo nas proximidades do aeroporto de Varna e manteve contato frequente com sua mãe por telefone. Foi justamente nessas conversas que familiares perceberam uma mudança em seu comportamento. Segundo sua mãe, Lars dizia sentir que alguém o estava observando ou tentando prejudicá-lo. Em diferentes ligações, afirmou que não se sentia seguro e demonstrava crescente preocupação com pessoas que, segundo ele, estariam acompanhando seus movimentos. Não há confirmação de que essa percepção correspondesse a uma situação real, e investigadores jamais encontraram evidências de que ele estivesse sendo seguido. Na manhã de 8 de julho de 2014, Lars dirigiu-se ao Aeroporto Internacional de Varna para embarcar em um voo de volta à Alemanha. As câmeras de segurança registraram praticamente todos os seus deslocamentos dentro do terminal. Inicialmente, tudo parecia transcorrer normalmente. Ele entrou no aeroporto, passou pelas áreas comuns e aguardava os procedimentos para o embarque. Em determinado momento, procurou atendimento no consultório médico existente dentro do terminal, informando que ainda sentia desconforto no ouvido. Enquanto conversava com o médico, algo inesperado aconteceu. Segundo o relato do profissional, Lars olhou em direção à janela do consultório e pareceu ficar extremamente apreensivo ao notar a aproximação de um trabalhador, realizando serviços de manutenção na área externa do prédio. Sem qualquer explicação aparente, interrompeu a consulta, levantou-se rapidamente e deixou a sala. As imagens das câmeras mostram que, logo em seguida, Lars começou a correr pelo saguão do aeroporto. Ele atravessou corredores, passou pela área de embarque, saiu do edifício principal e continuou correndo pelas áreas externas do terminal. Em seguida, escalou uma cerca de proteção do aeroporto e desapareceu em uma região de vegetação próxima. Essa foi a última confirmação visual de Lars Mittank. Apesar de o aeroporto possuir diversas câmeras de segurança, nenhuma registrou para onde ele seguiu depois de deixar o perímetro monitorado. Assim que a família percebeu que Lars não havia embarcado, iniciou-se uma intensa mobilização. As autoridades búlgaras realizaram buscas na região próxima ao aeroporto. Foram utilizados cães farejadores, equipes em terra e há inspeções em áreas de mata, construções abandonadas e arredores da costa.
Nenhuma dessas buscas conseguiu localizar Lars. Nos meses seguintes, a polícia analisou as gravações do aeroporto quadro a quadro, entrevistou funcionários, taxistas, moradores da região e pessoas que poderiam tê-lo visto após sua saída do terminal. Diversos relatos surgiram ao longo dos anos. Algumas pessoas acreditavam tê-lo visto em diferentes cidades da Europa. Outras afirmavam que ele teria sido visto vivendo como andarilho. Nenhum desses relatos pôde ser confirmado de forma conclusiva. O caso ganhou enorme repercussão internacional quando o vídeo das câmeras de segurança foi divulgado na internet. Milhões de pessoas assistiram às imagens mostrando Lars correndo pelo aeroporto poucos minutos antes de desaparecer. Essa gravação continua sendo um dos registros mais conhecidos entre os casos de desaparecimentos contemporâneos, justamente porque documenta os últimos instantes em que ele foi visto. Ao longo dos anos, investigadores consideraram diferentes possibilidades. Uma delas é que Lars tenha sofrido algum episódio de intensa desorientação ou confusão durante aquelas horas finais, o que poderia explicar seu comportamento incomum. Outra linha de investigação analisou a possibilidade de que ele realmente acreditasse estar sendo seguido. Embora nenhuma evidência objetiva tenha confirmado essa hipótese, também foram consideradas possibilidades como um acidente após deixar o aeroporto ou a decisão de seguir viagem por conta própria. Até hoje, nenhuma dessas hipóteses foi corroborada por evidências suficientes. A dificuldade da investigação reside justamente no fato de que os acontecimentos posteriores à saída do aeroporto permanecem completamente desconhecidos. Não existem registros em câmeras mostrando seu trajeto. Não houve movimentações bancárias confirmadas após aquele dia. Também não surgiram evidências materiais capazes de reconstruir seus passos. Mais de uma década depois, o desaparecimento de Lars Mittank continua oficialmente sem solução. As imagens gravadas pelas câmeras do aeroporto respondem apenas parte da história. Elas mostram o momento em que tudo mudou, mas não revelam o que aconteceu depois que Lars ultrapassou a cerca e desapareceu do campo de visão. É justamente essa combinação entre registros detalhados, uma cronologia bem documentada e a ausência completa de respostas definitivas que faz desse um dos casos de desaparecimento mais intrigantes da Europa nas últimas décadas. Se este mistério mexeu com você, deixe seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias que desafiam o entendimento e alimentam o desejo pelo desconhecido. Brandon Swanson. Na madrugada de 14 de maio de 2008, o estudante universitário Brandon Swanson, de 19 anos, dirigia de volta para casa após participar de uma pequena comemoração com amigos no estado de Minnesota, nos Estados Unidos. Brandon havia acabado de concluir seu primeiro ano na Minnesota West Community and Technical College e, como muitos estudantes naquela época do ano, aproveitava os últimos dias antes das férias de verão. Segundo amigos, ele havia passado a noite em uma reunião social em Canby, uma pequena cidade da região. Pouco depois da meia-noite, decidiu retornar para a casa dos pais, localizada na comunidade rural de Lind, um trajeto que normalmente não apresentava dificuldades. Em algum momento durante a viagem, enquanto trafegava por estradas secundárias pouco iluminadas, seu automóvel, um Chevrolet Lumina, saiu da pista e ficou imobilizado em uma vala ao lado da estrada. O impacto aparentemente foi de baixa intensidade. Brandon não relatou ferimentos e conseguiu sair do veículo sem dificuldades. Sem conseguir retirar o carro sozinho, às 1h54 da manhã, utilizou seu telefone celular para ligar para os pais, Brian e Annette Swanson. Durante a ligação, explicou que acreditava saber exatamente onde estava. Disse que seu carro havia saído da estrada próximo à cidade de Lind
e pediu que seus pais fossem buscá-lo. Brian e Annette entraram imediatamente no carro e seguiram para o local indicado pelo filho. Entretanto, quando chegaram à área informada, não encontraram nem Brandon nem o veículo. Os dois permaneceram em contato telefônico durante todo esse período. Enquanto os pais percorriam diferentes estradas rurais tentando localizar o automóvel, Brandon continuava descrevendo aquilo que via ao seu redor. Em determinado momento, percebendo que seus pais não conseguiam encontrá-lo, ele decidiu deixar o veículo para trás. Acreditando estar relativamente próximo da cidade, resolveu seguir a pé, imaginando que encontraria uma estrada principal ou alguma referência que facilitasse o reencontro. Durante aproximadamente 47 minutos, Brandon permaneceu falando ao telefone. Essa longa conversa tornou-se um dos aspectos mais incomuns de todo o caso. Os pais ouviam claramente seus passos enquanto caminhava por terrenos agrícolas. Em alguns momentos, Brandon comentou que atravessava plantações recém-preparadas para o cultivo. Também mencionou cercas, valas de drenagem e pequenas elevações do terreno. Apesar da distância, a conversa permanecia tranquila. Brian procurava orientar o filho, enquanto Brandon acreditava estar caminhando na direção correta. Em diversos momentos, ambos imaginaram estar próximos um do outro. Chegaram até mesmo a apagar os faróis do carro e piscar as luzes, tentando criar algum ponto de referência visual. Mas por mais que procurassem, nunca conseguiram se enxergar. Somente mais tarde, os investigadores descobriram o motivo. Brandon havia cometido um erro de localização. Ele acreditava estar nas proximidades de Lind, mas na realidade seu veículo encontrava-se a cerca de 40 quilômetros dali, próximo à cidade de Taunton. Esse equívoco fez com que pais e filho passassem quase uma hora procurando um ao outro em regiões completamente diferentes. Enquanto caminhava, Brandon parecia relativamente calmo. Em determinado momento, comentou que conseguia ver luzes ao longe e acreditava estar se aproximando de uma pequena cidade. Também disse que ouvia o som de água corrente, possivelmente proveniente de um riacho ou canal de drenagem. Então, de maneira completamente inesperada, a conversa foi interrompida. Segundo o relato de seu pai, Brandon pronunciou apenas uma única palavra: "Oh, droga!" A expressão foi dita de forma repentina, como se tivesse sido surpreendido por algum obstáculo no caminho. Logo em seguida, a ligação permaneceu conectada por alguns segundos. Brian chamou repetidamente pelo filho. Nenhuma resposta veio do outro lado da linha. Pouco depois, a chamada foi encerrada. Foram os últimos instantes em que alguém teve contato com Brandon Swanson. Na manhã seguinte, familiares acionaram as autoridades. Quando os investigadores finalmente localizaram o Chevrolet Lumina, perceberam que o carro apresentava apenas danos leves e poderia ter sido retirado da vala com relativa facilidade. A partir daí, teve início uma das maiores operações de busca já realizadas naquela região de Minnesota. Centenas de voluntários participaram das buscas. Helicópteros sobrevoaram áreas rurais. Equipes especializadas percorreram plantações, bosques, córregos, propriedades agrícolas e margens do rio Yellow Medicine. Também foram utilizados cães farejadores, veículos todo-terreno e equipamentos de localização. Como as buscas começaram durante o período de plantio, algumas áreas só puderam ser examinadas meses depois, quando as plantações foram colhidas. Mesmo após anos de novas inspeções, nenhuma evidência conclusiva foi encontrada. Ao longo da investigação, diversas hipóteses foram consideradas. Uma possibilidade é que Brandon tenha sofrido um acidente ao caminhar por terrenos irregulares durante a madrugada. Outra sugere que ele possa ter se desorientado completamente após atravessar áreas agrícolas, onde a ausência de iluminação dificulta a percepção de direção e distância.
Também foram analisadas outras possibilidades, mas nenhuma delas pôde ser confirmada por evidências materiais. O caso teve repercussão significativa nos Estados Unidos, não apenas pelo desaparecimento em si, mas pela longa ligação telefônica entre Brandon e seus pais. Pouquíssimos casos documentados registram quase 50 minutos de conversa, imediatamente antes de uma pessoa desaparecer. Essa circunstância oferece aos investigadores uma cronologia extremamente detalhada dos acontecimentos, mas ao mesmo tempo torna ainda mais intrigante a ausência de respostas. A repercussão do caso também levou o estado de Minnesota a aprovar em 2009 uma legislação informalmente conhecida como Lei de Brandon, Brandon's Law. A mudança facilitou o acesso das autoridades aos registros de localização de telefones celulares em situações envolvendo pessoas consideradas desaparecidas, reduzindo barreiras legais que haviam dificultado as primeiras horas da investigação. Mais de uma década depois, Brandon Swanson continua oficialmente desaparecido, sem testemunhas presenciais, sem registros em vídeo e sem evidências conclusivas sobre o que aconteceu após suas últimas palavras. O caso permanece como um dos maiores mistérios contemporâneos dos Estados Unidos. Talvez o aspecto mais marcante dessa história seja justamente sua aparente simplicidade. Um jovem liga para os pais pedindo ajuda após um pequeno acidente em uma estrada rural. Nada indica uma situação extraordinária. Durante 47 minutos, a conversa transcorre normalmente. E então, em questão de segundos, tudo muda. Desde aquela madrugada de maio de 2008, a única certeza é que ninguém conseguiu reconstruir com precisão os acontecimentos que se seguiram às últimas palavras de Brandon Swanson. O que esses casos têm em comum? Embora tenham ocorrido em países diferentes e épocas distintas, apresentam características semelhantes. Todos começaram como situações aparentemente normais. Nenhuma testemunha relatou acontecimentos extraordinários. Não houve sinais claros indicando uma direção específica. As investigações mobilizaram recursos importantes. Mesmo assim, perguntas fundamentais continuam sem resposta. Isso não significa que exista uma única explicação. Cada caso possui circunstâncias próprias. Em alguns, fatores ambientais podem ter desempenhado um papel importante. Em outros, simplesmente não há informações suficientes para reconstruir os acontecimentos com precisão. É justamente essa ausência de respostas definitivas que mantém esses episódios vivos na memória coletiva. Mas e aí? Eu quero saber o que você acha. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua teoria sobre esse mistério. Sua opinião pode nos ajudar a desvendar ainda mais segredos escondidos na escuridão. Os grandes mistérios da história nem sempre envolvem construções antigas, objetos enigmáticos ou documentos secretos. Às vezes, o maior enigma é o desaparecimento de uma única pessoa. Casos como os de Frederick Valentich, Lars Mittank e Brandon Swanson continuam despertando interesse porque permaneceram por décadas sem uma conclusão amplamente aceita. Talvez novas evidências surjam no futuro. Talvez alguma descoberta permita reconstruir o que realmente aconteceu. Ou talvez certas perguntas jamais encontrem uma resposta definitiva. Enquanto isso, esses episódios permanecem como lembranças de que ainda existem acontecimentos capazes de desafiar nossa compreensão. E você? Qual desses casos considera o mais intrigante? Existe algum outro desaparecimento que merece aparecer em um próximo episódio do Mistérios da Meia-Noite? E assim, mais um enigma se junta à nossa coleção de mistérios insondáveis. No próximo episódio, continuaremos nossa busca por respostas nas sombras. Até lá, mantenha sua mente aberta
e os olhos sempre atentos, porque o desconhecido pode estar mais perto do que você imagina. Nos vemos na próxima meia-noite.